Minha gente, muito bom dia. Estamos no Devocional da Manhã. Como eu disse agora há pouco, um pouquinho mais cedo, era às 7. Agora nós vamos estar juntos aqui todas as manhãs, tá bem? De segunda a sexta-feira, mas a partir das 6h30 da manhã, fazendo sempre o que nós temos feito, compartilhando uma palavra, orando um pouco, ouvindo um hino de louvor e adoração ao Senhor. Eu vou dar bom dia para Madalena, que está por aqui, o Gutenbergs. Deus abençoe vocês, abençoe vossa casa de uma forma muito especial. Deixa eu ver, me parece alguém mais chegou. Diácono Moacir também, meu sogro. Deus abençoe sua vida, sua família de uma forma muito especial. Muito bom dia. Minha gente, hoje eu quero compartilhar com vocês, na verdade, durante essa semana, eu quero compartilhar com vocês sobre princípios, tá bem? Que nos possibilitarão termos nesse ano de 2021 uma farta colheita da parte de Deus. Nós temos estabelecido como propósito, como visão para esse ano, o ano da colheita, e temos vivido intensamente essa perspectiva, porque aqueles que desejam colher são movidos pela perspectiva, pelo desejo, pela expectativa, melhor dizendo, de ter uma grande colheita da parte de Deus, seja no aspecto individual, pessoal, tanto quanto no aspecto coletivo. Esse é o nosso propósito para esse ano. E aí eu quero ministrar para vocês ao longo dessa semana sobre algumas chaves, sobre alguns princípios que nos permitirão colhermos da parte de Deus, tanto na perspectiva do propósito que estabelecemos de alcançar vidas para Cristo, quanto na perspectiva dos projetos pessoais que cada um de nós outros temos, sonhos que nós temos, que eu acredito o Senhor nos permitirá alcançar no decorrer desse ano. Nós já estamos no mês de março, existem alguns meses pela frente e eu acredito no favor do bom Deus sendo estabelecido sobre a vida de cada um de nós. Eu gostaria, contudo, então, nessa oportunidade, convidá-los a lermos juntos o texto de Eclesiastes. Abra sua Bíblia, por favor. É um texto posterior ao texto de Provérbios, é um livro posterior ao livro de Provérbios, Eclesiastes, tá bem? Capítulo de número 11, Eclesiastes, capítulo de número 11, está entre Provérbios e Cantares ou Cântico dos Cânticos, tá bem? Eclesiastes, capítulo 11, nós vamos ler aqui alguns versos, pelo menos 3 versos nessa narrativa do capítulo 11. E aí você marca aí na sua casa, para depois você ler o texto como um todo e absorver aí o que Deus tem para falar aos nossos corações a partir desse texto. Eclesiastes também é um livro escrito pelo rei Salomão. Provérbios, Eclesiastes e Cantares é uma tríade, não é? São 3 livros que foram compostos por Salomão. É de se notar também que Provérbios, talvez os 2 últimos capítulos tenham sido escritos por outros escritores, mas majoritariamente esses 3 livros são atribuídos a Salomão. Então, Eclesiastes capítulo 11, o verso 1, diz assim o texto: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Agora nós vamos ler ainda o verso de número 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Agora também vamos ler o verso de número 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Vamos ler mais uma vez esses 3 versos aqui. Primeiro Eclesiastes capítulo 11 e o verso 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha o verso 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Agora o verso 6, o nunca cegará, o nunca colherá. Verso 6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Minha gente, há nesse texto aqui algumas chaves interessantes, alguns princípios interessantes para aqueles que desejam colher da parte de Deus alguma coisa. O primeiro verso ele está dizendo assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você o encontrará, ou depois de muitos dias você o achará. É interessante que a palavra pão aqui nesse texto, ela está na posição de uma linguagem metafórica. Pão aqui é símbolo de semente propriamente dito. A ideia que o autor aqui transmite é a ideia de alguns
produtores agrícolas nesse período em que ele escreve, que tomavam em mãos sementes e lançavam sobre as águas. Necessariamente, no Egito, eles lançavam sobre as águas do rio Nilo as sementes. Depois que as águas baixavam, passava o período de cheias, assim dizemos, essas sementes elas eclodiam e geravam alimento para a comunidade ou para a região onde elas haviam sido lançadas. Mas há um verbo aqui nesse texto muito interessante. Lance o teu pão sobre as águas, no sentido de que, se você não lançar a semente, ela não terá como gerar alguma coisa. Então, quando nós falamos sobre colheita, colheita tem como postura inicial a atitude de lançar a semente. Você não vai colher se você não lançar a semente. Então, primeiro eu lanço a semente. Eu preciso ter uma atitude prática para que eu possa colher. Então, se eu falo, por exemplo, na perspectiva de alcançarmos vidas para Cristo, se eu não compartilhar, se eu não compartilhar com a pessoa o evangelho, se eu não compartilhar com alguém o meu testemunho, é impossível que eu possa ter o alcance dessa pessoa para Cristo. Eu tenho dito insistentemente, minha gente, não adianta nós estabelecermos um nome, orarmos por esse nome e não termos a prática, ou a ação prática de compartilhar com essa pessoa a nossa fé, de compartilhar com essa pessoa o nosso testemunho, o que Cristo tem feito por nós. Então, se eu quero ter uma colheita na perspectiva de vidas, eu preciso lançar, eu preciso ter uma atitude prática, eu preciso lançar a semente. Quando eu faço isso, quando eu lanço semente, quando eu tenho uma atitude prática, eu vou colher. No que tange a minha vida pessoal, se você tem vamos considerar aqui a semente como um sonho, como um projeto, como um desejo que você tem. Se você reter esse sonho no seu coração, se você reter esse sonho com você e você não fazer alguma coisa para que ele seja realizado, muito provavelmente os anos vão passar, a vida vai passar e esse sonho, desejo ou projeto não será concretizado. Eu não tenho dúvidas que todos vocês que estão me acompanhando aqui agora têm sementes de sonhos no coração, têm desejos, têm projetos pessoais. Se você quiser que esses projetos se realizem, você precisa ter a coragem de lançar a semente, você precisa ter a coragem de colocar esses projetos em prática, de iniciá-los de alguma forma, de buscar ajuda no sentido de desenvolvê-los, porque senão serão apenas sonhos e não cumprirão o propósito para o qual eles estão no seu coração. Então é preciso considerar isso aí. Semente nas mãos não tem proveito algum. A semente só vai cumprir com o seu propósito quando ela for lançada. Então aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que você tem projetado, comece a colocar em prática e você vai perceber que daqui a algum tempo você vai ter da parte de Deus uma grande farta colheita. Tá bem, minha gente? Então tem que ter atitude. Sem atitude as coisas não acontecem. Pastor, eu tenho um sonho tão grande de fazer um curso superior, de fazer uma universidade, de melhorar os meus conhecimentos. Meu irmão, comece pesquisando qual curso você quer fazer. A posterior, faça sua inscrição, mova-se de alguma maneira, porque senão esse sonho vai ficar retido, os anos vão passar e daqui a pouco você vai olhar com arrependimento pensando, poxa, se eu tivesse naquela época lançado a semente. E deixa eu dizer para vocês, existem períodos de semeadura que são oportunidades únicas, que se você perder não vão voltar mais. Então se Deus tem colocado algo no seu coração, um desejo no seu coração, não retenha essa semente, lance essa semente e daqui a algum tempo a semente que você lançou, ela vai gerar um fruto precioso do qual você vai usufruir para a glória de Deus. Mas é preciso ter coragem para lançar a semente. É preciso mais do que isso, é preciso ter a atitude de lançar a semente. Quem não tem atitude não desfruta de colheita. Escute bem, eu vou repetir. Quem não tem atitude de semear não desfrutará de colheita. Colheita é para quem tem atitude. Nós podemos passar todo esse ano de 2021 ministrando sobre vocês. Meus irmãos, é o ano da colheita. Nesse ano nós colheremos grandes bênçãos da parte de Deus. Mas essa palavra desassociada de uma atitude prática de cada um de nós não vai gerar resultado algum. Agora, se nós assimilarmos essa palavra, acreditarmos que o Senhor está do nosso lado e vai nos dar graça na nossa semeadura, não tenha dúvida que ao concluir desse ano você vai estar dando diversos testemunhos de colheitas que se estabeleceram nas diversas áreas da sua vida. Amém, minha gente? Então vamos agora ao verso de número 4. Olha só o que ele está dizendo. Quem
Quem somente observa o vento nunca semeará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Minha gente, deixa eu dizer para vocês, se nós dermos muito ibope, deixa eu usar uma linguagem mais popular aqui, se nós dermos muito ibope para os problemas, muita atenção para as dificuldades, muita atenção para as adversidades, muito possivelmente, deixa eu até ser mais incisivo, é certo que você não colherá. Veja mesmo agora, nós estamos em um ano de pandemia, em um ano de diversos desafios, problemas na economia, e é o ano que Deus estabeleceu no nosso coração que fosse o ano da colheita. Talvez não fosse tão sensato pensar em colheita em um ano tão adverso como esse, mas como eu já disse outras vezes, nós servimos a um Deus poderoso, nós somos movidos por fé. Então, a despeito de todos esses problemas que estão aí fora, a despeito de todas as adversidades que nós enfrentamos, nós acreditamos será um ano de colheita. Se nós ficarmos olhando para os problemas, se nós ficarmos olhando para as dificuldades, o texto está dizendo, aqueles que somente observam o vento, nunca semearão. Então, nós precisamos sair da postura de observador e caminharmos para a postura de um semeador. Pare de dar muita potencialidade às dificuldades e creia no propósito que Deus tem na sua vida e semeie em nome de Jesus. Ele está dizendo assim, aqueles que ficam somente olhando, olha só a segunda parte, o que fica somente olhando para as nuvens nunca colherá. Eu coloquei aqui, ó, se dermos muita atenção aos problemas ou à volatilidade do mundo, não semearemos. Toda semeadura negligenciada é uma perca de oportunidade. Minha gente, não permitamos que os problemas, que as dificuldades que nos cercam, que os muitos desafios que enfrentamos nos venha, de certa forma, nos tolir, nos afastar da nossa semeadura e da nossa posterior colheita. Os problemas nunca vão deixar de existir, minha gente. Enquanto o mundo for mundo, enquanto Jesus não voltar e buscar a sua igreja, nós permaneceremos enfrentando desafios diversos nas diversas áreas da nossa vida, mas é preciso ter a atitude e ter a coragem. Eu falei para vocês que inicialmente o verso 1 trata-se de atitude, o verso de número 4 trata-se de coragem. O tempo não está bom, o desafio está aí fora, mas eu vou semear, eu vou ter coragem de semear e vou ter coragem de colher, porque quando assim o fizermos, minha gente, nós vamos vivenciar e desfrutar das bênçãos de Deus. Talvez o que está faltando para você ter colheitas na sua vida é coragem de semear. Ah, pastor, mas será que se eu semear não vou ter prejuízo? Ah, pastor, mas será que essa semente, se eu lançá-la, será que vai dar certo? Minha gente, volto a dizer, nós devemos ser movidos por fé. Lance a sua semente, acredite na palavra que está sendo liberada da parte de Deus e você vai indubitavelmente desfrutar de uma farta colheita da parte do Senhor. Veja agora, minha gente, o que diz aqui o verso posterior. Olha só, assim como tu não sabes, desculpa, o verso de número 6, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Sabe o que o texto está falando aqui? O texto está falando de diligência. Aqueles que desejam ter uma farta colheita da parte de Deus precisam ser diligentes, precisam ser perseverantes. Você vai semear e agora você vai trabalhar para que essa semente lançada, para que essa semente plantada desenvolva-se. Você precisa ser insistente, perseverante. Tem gente que na primeira dificuldade desiste. Nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse ano de 2021, vamos tomar essa postura de atitude, de lançarmos semente, de termos coragem de semearmos ainda que o ambiente seja adverso. E, por fim, nós vamos ser perseverantes nessa visão, perseverantes nesse propósito, porque quando assim o fizermos, nós vamos desfrutar das bênçãos de Deus nas diversas áreas da nossa vida. Essa palavra que eu quero ministrar para o seu coração nesta manhã. Você quer colher? Pastor, eu quero colher. Então, primeiro, você tem que semear. Não há colheita se não houver semeadura. Você quer ter uma colheita farta, abundante? Então semeie, acredite. Ah, pastor, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Então tenha uma atitude.
Comece a mover-se em relação a esse propósito. Porque enquanto você ficar parado, enquanto você ficar só observando as questões que estão acontecendo à sua volta, nada vai acontecer. Mova-se. Peça a Deus graça. Diga, Senhor, me ajuda. Senhor, me dê graça para que eu mova-me em direção daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Não se esqueça. Semente nas mãos não gera propósito. Sementes foram nos dadas para serem semeadas. Sonhos retidos no coração, projetos retidos na mente, sem a procura de um pleno desenvolvimento, não vão se tornar alguma coisa. Mas quando esse projeto, quando esse pensamento é colocado diante de Deus, e aí nós temos uma atitude prática em relação ao mesmo, ele se desenvolve. E essa semeadura tornar-se-á uma grande colheita para a glória de Deus. Seja perseverante na sua semeadura. Não permita que a aridez do solo, que as dificuldades te impeçam de semear. Pelo contrário, are o solo. Trabalhe o solo onde você pretende semear, irrigue-o com as lágrimas da oração. Você vai ver, meu irmão, você vai ver, meu querido, você vai ver, minha querida, que essa semente vai produzir frutos maravilhosos. Veja o que eu estou dizendo para vocês. Não basta também apenas semear. Essa semente precisa ser irrigada. Essa semente precisa ser cuidada para que ela gere frutos saudáveis para a glória de Deus. Volto a dizer, irrigue o solo onde você está plantando com as lágrimas da oração. Diga, Deus, eu estou plantando essa semente. O solo não é muito bom. O solo às vezes está um tanto que cheio de pedras. O solo é um tanto... Mas, Senhor, me dê graça, que essa semente produza. Tem muita gente dizendo que não é ano de semeadura, mas eu creio na sua palavra. Eu acredito pela fé que essa minha semente vai germinar e vai gerar frutos para a glória do teu nome. Eu creio pela fé que essa semente plantada vai gerar, Senhor, frutos preciosos, de modo que aqueles que olharem ao longe vão dizer, Deus trabalhou ao favor dele, porque o solo não estava tão bom, o ano não era ano propício, mas o Senhor fará com que frutos sejam gerados num ano improvável. Esse ano é um ano improvável, mas é o ano que nós faremos a mais farta colheita para a glória de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer para vocês aqui, isso aqui não é palavra motivacional, isso aqui não é expressão apenas de convicção, isso aqui é expressão de quem acredita num Deus poderoso, que independe de situações favoráveis para estabelecer o seu propósito. Creia nessa palavra. Comece a semear hoje, tá bem? Comece a lançar tus semilhas hoje. Comece a plantar hoje e você vai ter uma farta colheita para a glória de Deus Pai. Amém, minha gente? Eu quero orar com vocês nessa manhã. Agora são exatamente 7 da manhã. Nós vamos orar. E hoje você vai sair de casa com esse propósito no seu coração. Eu vou lançar as sementes que Deus tem me dado. Eu vou viver o propósito de Deus para a minha vida. Eu não vou reter a semente. Semente retida apodrece, perde o valor. Semente que cumpre o propósito tem que ser lançada. Lance o teu pão sobre as águas. Lance as tuas sementes sobre as águas e depois de algum tempo você desfrutará dessa semeadura. Vamos orar? Esse é o ano da colheita, minha gente. É 2021, o ano que Deus estabeleceu para realizar coisas preciosas e abundantes na vida de cada um de nós. Essa é a visão, esse é o propósito. Agora a gente precisa ter uma ação prática para vivermos na integralidade essa visão que Deus tem nos dado. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelos teus filhos que estão conosco aqui esta manhã. Ó Deus, aqueles que têm recebido esta palavra, que o Senhor possa continuar ministrando no coração de cada um, que possamos ter uma semana abençoada, mas que nós possamos ter essa postura, Senhor, de lançarmos as sementes que o Senhor nos tem dado. Seguros, ó Pai, que ao fazê-lo, o Senhor nos dará graça para que cada uma das sementes lançadas prosperem para a glória do teu nome. Que nós não sejamos observadores das dificuldades, que nós não venhamos agir eventualmente com medo, mas que nós possamos agir com coragem, sabendo que ao lançarmos a nossa semente, mesmo em tempo adverso, o Senhor honrará a nossa fé e essas sementes tornar-se-ão frutos proveitosos para a glória do seu nome. Ajuda-nos a sermos diligentes, a sermos perseverantes nesse propósito de semeadura, que nós possamos irrigar o solo árduo da existência com as lágrimas da oração e que favor possa brotar da tua parte para a glória do seu nome. Ó Deus, que cada uma das sementes que os teus filhos têm lançado, a semente da evangelização que eles têm lançado através do testemunho da sua palavra, possa eclodir em vidas que virão aos teus pés, em
pessoas que converter-se-ão, em pessoas que terão a vida pessoal, familiar transformada. Meu Deus, que nesse ano de 2021, centenas de pessoas, dezenas de pessoas afluam para a sua casa, sendo moldadas pelo poder da tua palavra e do teu evangelho. Ó Deus, de que os planos pessoais que temos, as colheitas que temos em mente na perspectiva pessoal, elas possam ser estabelecidas para a glória do seu nome. Amém. Minha gente, agora são 7:02, é 8 de março. E aí, semeador, vamos semear? Vamos colher. Para colher, você tem que semear. Não existe colheita sem semeadura. Passe a ter essa atitude prática hoje. Observe as sementes que Deus já te deu. Deus já te deu a semente. A semente já está nas tuas mãos. O projeto já está no seu coração. Agora é hora de fazer com que ele se desenvolva. Agora é hora de ter uma atitude prática, colocá-lo diante de Deus e trabalhar para que ele aconteça. Se você fizer isso nesse ano, escuta, não é ano que vem, daqui 10, não, é nesse ano o Senhor te fará ter uma grande colheita. Agora são exatamente 7:03, 8 de março de 2021. Eu vou desejando para vocês todos bom dia. Buenos dias, good morning. Muito bom tê-los por aqui. Amanhã, às 6h30 da manhã, nós estaremos aqui com a palavra de Deus para o seu coração. Convide alguém para participar conosco do nosso devocional da manhã. Então, bom nós começarmos juntos aqui, partilhando desse tempo com alegria, com graça. A Carla está colocando aqui, minha mãe também colocou, hoje é Dia Internacional das Mulheres. Deus abençoe todas as nossas irmãs, tanto aqui da nossa igreja local como do mundo. Favor vos alcance, que vocês possam viver plenamente aquilo que está em Provérbios capítulo 31, o texto que trata da mulher virtuosa. Favor alcance cada uma de vocês, graça de Deus. Eu sou muito grato a Deus pelas mulheres, pelo ministério feminino que Deus tem levantado muito do mundo afora e que tem feito uma diferença substancial no reino de Deus. Deus abençoe cada uma de vocês de uma forma maravilhosa. Meus irmãos, minhas irmãs, eu me despeço agora que são 7:04. Que esse dia seja maravilhoso. Comece esse dia aí louvando a Deus, sendo grato a Deus. Bênçãos maiores se estabelecerão sobre nós. Então, você manda um monte de coraçãozinho. Olha, eu me despeço de vocês aqui com um abraço virtual. Não esqueçam, esse é o ano da colheita. Irmã Rose, Deus abençoe, muito bom dia. Amanhã eu estou aguardando vocês aqui, 6h30 da manhã. 30 minutinhos mais cedo e eu vou estar compartilhando mais uma palavra de Deus para o seu coração. Não deixe de compartilhar os nossos conteúdos. Deus abençoe sua vida, sua casa, de uma forma muito especial. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Muito bom dia.